Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem e estou chegando, gravando mais esse vídeo, nessa videoaula de língua inglesa. A gente vai trabalhar hoje é, inglês, né? A gente vai trabalhar uma forma verbal que é muito conhecida de nossa, né? Talvez não estejamos lembrados, mas vocês não estejam se lembrando, mas é a forma que a gente vai chamar de forma imperativa. Eu vou colocar aqui o slide, né, para ficar aqui só o título e eu vou passando o slide e vou explicando é, o que é esse modo imperativo, né? Na língua portuguesa nós temos o modo afirmativo, o modo imperativo e o modo indicativo, né? No inglês também é, tem o modo imperativo. Eu vou passar aqui o slide para a gente começar a nossa aula e vocês compreenderem bem o que é esse modo imperativo, né? Pois bem, o imperativo indica uma ordem, né? Um pedido ou um conselho. Em inglês é formado, né? O imperativo retirando a partícula to. Esse to que é o TO, né? Esse TO no inglês indica que o verbo, né? O verbo está no infinitivo, ou seja, o verbo está sem conjugar, ele está na sua forma infinitiva. Então, para fazer, né, o imperativo somente, retira-se, né, essa partícula to. E como disse aí em inglês, aliás, o imperativo indica uma ordem, um pedido ou um conselho, né? Geralmente muito utilizados, são muito utilizadas as formas verbais em placas, né? Aliás, em comerciais, como por exemplo, beba Coca-Cola, né? Em placas de eh, trânsito, né? Aquelas placas que você vê na rua, é claro que é verbal, né? É claro que é verbal, é, é não verbal, perdão. Mas quando você for transcrever, por exemplo, aquela placa pare, né? Siga à direita, enfim, dobre à esquerda, são exemplos de é, usos, né, do modo imperativo. Ou seja, tá dando ordem, né? Tá dando uma indicação, um conselho. Aliás, um pedido ou um conselho. No caso mais da placa é ordem mesmo, né? Porque quando diz dobra à esquerda ou vira à direita, enfim, é uma ordem. Mas a gente também pode utilizar para fazer pedidos, né? E como eu havia falado, no inglês, todo verbo, né? Por exemplo, aí tem um exemplo, verbo to run, né? Que é o verbo correr. Quando tem esse to, quer dizer o quê? Que o verbo está no infinitivo, que são aquelas formas que no português nós conhecemos, né? Como terminada em AR, ER ou IR. Por exemplo, cantar, né? Correr, que é esse exemplo aí, o verbo é, trabalhar, andar. No inglês, para dizer que isso é terminado no infinitivo, tem que empregar sempre esse to antes do verbo. Como eu coloquei o exemplo aí, né? O verbo to run e lá abaixo tem outros verbos, né? Por exemplo, to look, que é o verbo olhar, to catch, que é o verbo pegar. Então, para fazer, para colocar no modo imperativo, isso fica simples. É só tirar, né, essa forma aí que inclusive eu grifei aí no slide. To room, para transformar no imperativo, claro que nós estamos trabalhando aqui ainda com a forma afirmativa, né? Affirmative form, né? A forma afirmativa desse verbo, porque depois nós também veremos a forma negativa. Então, como eu ia dizendo, to run fica run, né? De correr fica corra, né? Uma ordem, um pedido, sei lá. To look fica look, olhe, né? To catch fica catch, pegue ou agarre. Então, é só memorizar essa fórmula aí para se fazer, para se colocar o verbo na forma ou no modo imperativo, basta tirar essa partícula to. Fazendo isso, né, o verbo já estará na forma imperativa, na língua inglesa, é claro. Aí também tem aí a palavra please, né, que é traduzido como por favor, é usado é, com imperativo para indicar delicadeza, né, e educação na maneira de transmitir uma ordem. Quando você peça de faça isso, por favor, né? No inglês, a palavra que corresponde a por favor é o please, né? E esse please ele pode ser utilizado no começo, né, ou no final da frase. Só tem aí um detalhe. Quando ele for utilizado no final da frase, vocês têm que separar
por vírgula, isolar ele por vírgula. Então, o exemplo aí, look at me, né? Olhe, look at me, please. Vírgula depois do me, né? E a palavra please. Então, olhe para mim, por favor, né? E please look at me, né? Por favor, olhe para mim. Vocês viram aí que na segunda frase que foi empregada no início, não é colocado vírgula na frase, na língua original em inglês. Mas quando, né, colocou aqui para a nossa língua, essa expressão, por favor, ela é isolada por vírgula, porque é uma regra da nossa língua, né? A nossa língua tem algumas regras que não são as mesmas da língua inglesa. Então, mesmo não colocando a vírgula na língua inglesa, né, quando for fazer a tradução, né, claro, isso eu só não vou pedir, talvez não peça para vocês traduzirem, mas caso isso ocorra, vocês terão que colocar a vírgula na tradução. Então, espero que tenha compreendido, né? Vou deixar aí na sequência, vou enviar na sequência o exercício para que vocês possam estar resolvendo aí e fixando bem o conteúdo. Um abraço, boa tarde, boa aula para todo mundo e até o nosso próximo vídeo.